CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, vamos lá. Nessa sexta-feira, nosso principal assunto hoje vai ser o número de seguidores. A gente sabe que o número de seguidores de um perfil, de uma rede social, né, normalmente é considerado, né, é avaliada a relevância daquele perfil, né? E muitos administradores de perfis, né, sem ter tentado adotar aquela prática nem sempre adequada, né, de compra de seguidores, né? A gente sabe que alguns locais vendem seguidores para você turbinar, né, o número de seguidores do perfil. Na verdade, esse recurso, né, além de ser considerado ilegal pelas redes sociais, não exatamente é um crime, mas é considerado ilegal pelas redes sociais, pode prejudicar o próprio perfil, né, do usuário que fez a adoção dessa prática para isso, né? Então, oi. Não, pode falar, pode concluir. Bom, a primeira questão é que essa compra, né, de seguidores, né, oferece um grande risco, que é, se a rede social descobrir ou desconfiar que aquele perfil foi turbinado, né, ou foi inchado de forma indevida, né, com esse tipo de prática, a rede social pode bloquear e até cancelar, né, o perfil do usuário. Então, ou seja, é um risco você usar esse tipo de prática, porque, na verdade, pode acontecer que a rede social, uma vez desconfiando que você fez uso dessa prática, pode ir lá e bloquear temporariamente, ou até apagar completamente aquela conta, né, para isso. Agora, esses perfis são reais? São pessoas de verdade ou são robôs que são inventados? Esse é o problema, né? Normalmente, a grande maioria desses perfis são robôs que foram criados, são perfis falsos, né, que não interagem com o perfil, né, o que foi inchado, né, indevidamente. E aí, com isso, o que acontece? A própria relevância do perfil para a rede social, ela diminui. Então, ou seja, na verdade, ao invés de melhorar, né, a disposição do perfil, na verdade, piora. Porque a rede social olha o seguinte: olha, esse perfil aqui tem, sei lá, 200, 300 mil pessoas seguindo. Mas essas pessoas não interagem com o perfil. Então, provavelmente são perfis falsos, ou perfis que são robôs. E com isso, a rede social acaba abaixando a relevância, né, no algoritmo desse perfil, e acaba prejudicando o engajamento real da conta. Ou seja, a conta para de aparecer, né, em outros locais, em outras linhas de tempo. Então, ao invés de ser uma questão que melhoraria o engajamento, melhoraria a exposição daquele perfil, na verdade, é o contrário, né? Ele pode, na verdade, piorar o seu engajamento, o engajamento daquele perfil na rede social. Outro problema, né, de comprar perfis é exatamente a perda da credibilidade, né? Ou seja, tem um perfil com 1 milhão de usuários, mas que não interagem com aquele perfil, claramente é um perfil que pode levantar suspeitas, né, para os seus seguidores de que aquele perfil, na verdade, foi inchado, né, de forma falsa, né, para isso. E com isso, alguns usuários reais e legítimos podem ir lá e saírem, né, e pararem de seguir aquele perfil. Então, nessa questão, tá? Outro problema foi que você perguntou, como os perfis que foram incluídos, né, de forma indevida nesse perfil, os seguidores que foram incluídos nesse perfil, né, eles, como são robôs, eles podem gerar comentários até para tentar manter algum tipo de engajamento, mas comentários completamente sem noção nenhuma, sem nenhum tipo de sentido na questão. Então, podem ser comentários que não fazem sentido para aquele local, para aquele perfil que está funcionando, o que pode, inclusive, chamar a atenção da rede social, falar assim: olha, isso aqui são perfis falsos, e esse perfil aqui tem esse monte de seguidores aqui, na verdade, está usando de uma prática ilegal para isso, nessa questão. Então, essa é uma situação. Então, são cuidados que a gente não deve fazer. Na verdade, você está aumentando o risco de você ter sua conta cancelada, né, nesse caso, perder seguidores e perder relevância nessa situação. Uma pergunta muito comum, né, que isso é crime, né, fazer isso, por exemplo, no Instagram, isso é crime? Na verdade, não é um crime, porque não tem nenhuma lei específica para essa prática, mas isso vai contra, né, as diretrizes da comunidade, ou as diretrizes da rede social. E com isso, a rede social pode penalizar, como eu falei, com suspensão ou banimento completo da conta nesse caso, né? E tem outro problema: você
se um usuário, né, um administrador de um certo perfil, comprou seguidores, né, e depois a rede social descobre que esses seguidores, né, eles estão o tempo todo olhando os perfis que estão presentes nas redes sociais. Quando ele descobre ou ele desconfia que um perfil ele é falso, né, ou seja, ele é um robô, a própria rede social cancela esse perfil. E aí, com isso, você tinha comprado lá 100 mil seguidores, na verdade, depois a própria rede social vai lá e apaga esses seguidores por serem perfis falsos. Então, por isso que não faz muito sentido, não é muito interessante você fazer a compra de seguidores, né? Quanto é que custa comprar um seguidor? Depende muito assim, de locais. Tem locais que vendem a R$ 100 reais, 1.000 seguidores, né? R$ 200, 1.000 seguidores. Né? Aí depende muito de quem está vendendo nessa questão. Mas então, esse é um problema que, na verdade, não vale a pena, pelo risco que você está correndo, investir o dinheiro. Com isso, você pode, inclusive, perder seguidores, e até dinheiro e até a sua conta por causa disso. Uhum. Bom, se o objetivo é ficar famoso e fazer essa contagem de seguidores, muita gente, até pelo volume de seguidores, acaba seguindo essas pessoas também, e o objetivo dela, de certa forma, não acaba sendo alcançado. Se eu ganhei fama e comprei seguidores, mas para todo mundo eu ganhei tantos seguidores, mais seguidores eu vou ganhar ainda. Então, mesmo que tirem esses 100 mil que eu comprei, eu já ganhei 100 mil em cima dessa propaganda falsa, digamos assim. Mas pode ser um efeito contrário, do tipo, esse monte de seguidores aqui, né? Um usuário legítimo que passou a seguir esse perfil, olha lá e fala assim, esse monte de seguidores que estão aqui não interagem com essa conta. Então, provavelmente são perfis falsos, e isso pega mal para o próprio dono daquele perfil. E aí, os verdadeiros, né, os seguidores verdadeiros, podem acabar abandonando, né, o perfil por achar que aquilo são perfis fakes, que não faz sentido aquele número de usuários e aquela tão baixa interação dos usuários ou dos seguidores com aquela conta. Ou seja, mesmo que o raciocínio seja esse, ainda assim vai se dar mal, né? Vai dar errado. Exatamente. Tem outro problema, inclusive, que me lembrei aqui, né, Patrícia, que é o seguinte, esses seguidores, né, que comprados, né, podem deixar o seu próprio perfil vulnerável, porque são robôs, né, são contas de robôs que podem, né, em alguma situação, publicar na sua rede social, através de comentários, links maliciosos. E aí vai afetar, inclusive, os seus próprios seguidores reais. Né? Ou seja, eles aplicaram um golpe, né? Podem aplicar golpes nos seus seguidores reais para isso. Então, por isso que, assim, tem uma série de problemas, né, para quem adota esse tipo de prática. Inclusive o Felipe está aqui com a gente, dizendo, olha, geralmente quem adere a esse tipo de estratégia para as redes sociais são pessoas que estão com má intenção para fazer golpe. São páginas com muitos seguidores para passar uma certa credibilidade, porém são perfis de golpes. Exatamente. Bom, temos perguntas dos nossos ouvintes aqui, Gilberto. Vamos responder antes de ir para o Viralizou, ou você quer ir para o Viralizou primeiro? O que você quer fazer? Vamos falar das perguntas primeiro? Então tá, vamos lá. Olha, o Advalter está aqui, não tem a ver com perfil nas redes sociais não, tá? São perguntas mais técnicas. O Advalter está aqui dizendo, meu aparelho expandiu a bateria e a Apple trocou para mim. Aconteceu que todas as minhas fotos desapareceram. É possível recuperar isso? Se possível, como? Então, provavelmente na hora da troca da bateria, resetaram o aparelho ou resetaram a memória do aparelho. Ele só vai ter uma chance de recuperar se ele fez backup no iCloud das fotos que ele tinha. E aí as fotos vão estar no iCloud e ele pode voltar para o aparelho dele. Se ele não tem backup dessas fotos no iCloud, eu acho que dificilmente ele vai conseguir recuperar essas fotos que estavam no aparelho. Bom, aí no caso dele é Apple, né? Mas num caso desse, para outras fabricantes, elas não são obrigadas a fazer o backup do seu telefone antes de te restaurar ele, né? Assistência técnica, eu já visitei algumas, né? E eles têm uma placa, inclusive, lá na recepção, dizendo assim, eles não fazem backup. É interessante que o usuário, né, ao deixar o aparelho, antes tenha feito backup de todos os seus dados do aparelho, porque eles não se responsabilizam pelos dados salvos do aparelho, porque pode ser necessário o reset do aparelho ou da placa-mãe, né, e aí vai se perder todos os dados que estão armazenados no aparelho. Então, inclusive tem uma placa grande, normalmente nas recepções da assistência técnica.
O Gerson está aqui perguntando se você pode falar um pouco sobre o lançamento do ChatGPT-5, sobre as diferenças do atual para esse e quando ele será lançado. Então, a previsão do ChatGPT-5 agora para o segundo semestre, né? Segundo a fabricante, né? OpenAI, né? Que é a fabricante do ChatGPT. Basicamente, né, a ideia é fazer uma interação maior, né, inclusive com tratamento de fotos para isso. Não temos muitas informações ainda disponíveis, né, para essa versão, né? Mas, assim, com certeza vai ser um aplicativo, né, um recurso bem mais sofisticado que a gente tem. O ChatGPT-4 já é bem melhor, né, do que o 3, nesse caso, né? Então, ou seja, a gente espera ter uma eficiência bem maior agora com o ChatGPT-5. Uhum. A respeito do ChatGPT, dessa inteligência artificial, muitas pessoas começaram a fazer tudo nela, né? Pedir música, para fazer música, trabalhos de faculdade, escolares. E eu ouvi dizer, Gilberto, que já existe a inteligência artificial para identificar se determinado texto ou produto foi feito por inteligência artificial. Existe isso mesmo ou é fake news? Existe as duas coisas, olha que curioso. Existe ferramentas que tentam identificar se o texto que você tem lá em mãos foi gerado por inteligência artificial, e tem ferramentas que pegam o texto gerado por inteligência artificial e tenta transformar o texto para dificultar que as ferramentas identifiquem que aquilo foi feito por inteligência artificial. Gente, então, inteligência da inteligência. Exatamente, é a inteligência da contra-inteligência, né? Então tem as duas situações, né? Tem ferramentas para os dois lados, para tentar identificar e para tentar dificultar que as ferramentas identifiquem que aquilo foi feito por inteligência artificial. Para disfarçar, né? Exatamente. Vamos lá para o Viralizou? Vamos lá. Viralizou. Gente, vocês podem continuar mandando pergunta de vocês, fica à vontade, hein? Mas no Viralizou, qual é o primeiro destaque que você traz para a gente? Antes de falar exatamente do primeiro destaque, Patrícia, eu queria só chamar a atenção de uma questão interessante. No dia 23 de abril, agora, né? Foi terça-feira passada, né? Isso. O YouTube completou 19 anos do primeiro vídeo que foi publicado no YouTube, né? Nossa! Exatamente, 19 anos, né? Veja que tem quase maioridade, né, do YouTube lá para isso. O cofundador da plataforma, né? Ele publicou um vídeo de 18 segundos, né? Lá para inaugurar, né? Vamos chamar assim, a plataforma do YouTube. E o mais curioso é que um ano depois que ele publicou esse conteúdo, esse vídeo, né, eles venderam a plataforma do YouTube para o Google por 1,6 bilhão de dólares. Então, veja que interessante, né? Há 19 anos atrás, aí, o YouTube começava a dar seus primeiros passos. Exatamente. Mas vamos lá às novidades ou os destaques dessa semana. Primeiro, a Microsoft lançou, né, publicidade no menu de Start, aquele menu que fica no canto superior direito, esquerdo, na verdade, do Windows 11. Então, na verdade, a última atualização do Windows 11 fez com que agora, e aí quem usa o Windows 11 atualizado pode achar estranho, mas pode ser que apareça propagandas, né, de publicidade no seu menu de Start, de iniciar, lá no canto inferior esquerdo, lá do seu Windows 11, né? Então, para isso. Né? Outra notícia da semana que foi bastante impactante foi que o Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, sancionou uma lei que pode banir o TikTok dos Estados Unidos. Na verdade, a lei fala que o TikTok tem até 9 meses para ser vendido para alguma empresa americana. Né? Ou seja, se o TikTok continuar sendo de propriedade de uma empresa chinesa, ele vai ser bloqueado dos Estados Unidos. Ou seja, a ideia dos Estados Unidos aqui é proteger os dados de cidadãos americanos que estavam de posse dessa empresa que era chinesa. Então, ou seja, vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Ainda vão ter ainda muitas discussões a respeito, mas o fato é que agora, a partir de agora, a ByteDance, né, que é a dona da plataforma do TikTok, tem 9 meses para vender a parte dela, né, a operação dela do TikTok para alguma empresa americana e, com isso, não ser bloqueado nos Estados Unidos. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte ainda por aí, né? Para isso. Né? Por último, é uma notícia que afeta diretamente a gente aqui, né, no Brasil. O Google anunciou essa semana que não vai permitir anúncios eleitorais em 2024. Então, ou seja, né, a gente está às vésperas aí de uma eleição, né, agora aqui nesse ano, e o Google falou que não vai permitir anúncios eleitorais
na sua plataforma, né? Exatamente evitar impulsionamento desses conteúdos eleitorais, né, aqui no Brasil, exatamente porque isso aí tem a ver com a nossa eleição, porque o YouTube e o Google, na verdade, afeta os dois, né, tanto o Google quanto o YouTube, não querem sofrer nenhuma sanção do TSE em relação a publicações. Então, isso vai afetar diretamente aqui nosso uso, né, do YouTube e do Google nesse ano 2024. E a gente acompanha, com a sua ajuda. Isso aí. Voltamos aqui. Obrigada, viu, Gilberto, por estar conosco de novo. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos. E na próxima quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Até lá, querido. Bom final de semana.